Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos aí estudar agora mais 4 importantes crimes, tá? Ainda dentro dos crimes contra a fé pública, vamos estudar o uso do documento falso, né? Mais à frente também, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraudes e certame de interesse público, né? Então, tá aqui artigo 304, né, do Código Penal, o uso de documento falso. Então, diz assim o artigo 304, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. Pena, a combinada, a falsificação ou a alteração, né? Então, quando fala aqui os artigos 297 a 302, então nós estudamos em sala de aula os artigos 297, né, pessoal? Falsificação de documento público. Então, o uso de um documento público falso configura o crime do 304, o uso do documento falso. Falsificação do documento particular, da mesma forma, né, o uso desse documento falso configura o crime do 304. E falsidade ideológica, que envolve documento público particular. Então, o uso do documento ideologicamente falso também configura o crime 304. Aqui tem outros crimes que nós não estudamos, tá, pessoal? Porque não dá tempo, né? É muita coisa. Ó, por exemplo, falsidade de atestado médico. Então, se eu usar um atestado médico falso, né, configura o crime do 304 também, tá certo? Beleza? Então, em relação ao crime 304, a classificação, né, podemos classificá-lo como um crime simples, né, pois tutela um único bem jurídico, no caso, a fé pública, tá? É um crime comum, pois ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Ponto importante, o uso do documento falso trata-se de um crime formal, ou de consumação antecipada, ou de resultado cortado, pois, para sua consumação, ele não exige a ocorrência de um resultado naturalístico, tá? É um crime de forma livre, né? Admite qualquer meio de execução, crime comissivo, pois exige uma ação por parte do agente, né, o uso do documento falso. É um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado no tempo. Ele é unissubjetivo de concurso eventual, pode ser praticado por uma única pessoa, mas admite concurso de pessoas, né? E o uso do documento falso, pessoal, ele pode ser, né, unissubsistente, nesse caso não cabe tentativa, ou plurissubsistente, nesse caso, né, vai caber a conduta tentada. Então, vai depender, né, da situação. Então, em regra, é possível, né, cabe aí a conduta tentada nesse crime. E aí, veja só, os documentos falsos, como vocês puderam observar, ele se refere aos artigos 297 e 302, né, com o uso desses documentos, e em relação à pena, ele remete à sanção penal desses mesmos dispositivos aqui, né? Então, é o chamado crime remetido, tá? Pois remete a outros tipos penais. E aí também, além de ser um crime remetido, pessoal, é o chamado crime acessório, pois para que ocorra o uso do documento falso, é imprescindível que aconteça um crime anterior. No caso, a falsificação documental, tá certo? Por isso que ele remete, né, a esses artigos 297 a 302. E como eu falei para vocês, né, aqui a sanção penal, ele não fala qual é a pena, né? Ele remete a outro tipo penal. Então, nesse caso, o que é que nós temos aqui, pessoal? A chamada norma penal em branco ao avesso, ou norma penal em branco inversa, tá? Porque o preceito secundário, ele não estabelece a pena combinada ao delito, né? Então, não há pena aí. Então precisa de um complemento. Então, a norma penal em branco inversa ao avesso, tá? E ela é homogênea, tá? Porque é claro, estou falando de sessão penal, é lei complementando lei. Então, ela é homogênea. Além de ser homogênea, ela é homovitelina, pois o complemento está dentro do mesmo diploma legal, que está aqui, né? Na sanção penal do 297 a 302, né? Desses crimes, tá bom? Objeto material, como eu falei para vocês, qualquer dos papéis falsificados, né, ou alterados aqui, pessoal, aqui se referem os artigos 297 a 302, né? Mais uma vez, né, se tem uma situação de falsificação grosseira, tem um crime possível, né, pela impropriedade absoluta do objeto material, vimos que um dos requisitos dos crimes de falso, né, crimes contra a fé pública,
é a potencialidade lesiva, né? Elemento subjetivo é um crime doloso, não admite modalidade culposa, pois todos os crimes contra a fé pública são dolosos, né? Ação penal pública incondicionada desse crime. Em relação à competência, regra da justiça estadual, e aí a depender se houver interesse da União, né, pessoal? Aí sim entra, né, em cena a justiça federal também, tá? Então, acho que eu falei tudo aqui, objeto material já falei, núcleo do tipo, né, que é fazer uso, né, então realmente tem que utilizar, certo, o documento falso. Isso é importante porque, inclusive, tem entendimento do STF, pessoal, que inclusive fala, né, como aqui, ó, o núcleo do tipo é fazer uso do documento. Então, o Supremo, inclusive, fala aqui, ó, que a simples posse de documento falso não basta a caracterização do delito, né, do 304, sendo que é necessária a sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. Então, se o cara é abordado pela polícia militar, por exemplo, e aí ele é revistado, encontra-se um RG falso, ele pode ser preso pelo uso do documento falso? Não, ele não fez uso. Agora, se a polícia, você tem a sua identidade aí, tem, e apresenta o RG falso, então está fazendo uso. Então, nesse caso, configura o crime, tá? Então tem que ter realmente o uso real, tá, do documento falso, beleza? Isso aí é importante, né? Como também, se ele usa uma cópia do documento, não configura, tá? Fotocópia sem autenticação não, né? Não tem efeito jurídico penal, pessoal, beleza? Então isso também é importante, tá? Aí tem algumas discussões, né, em relação à apresentação do documento falso em virtude de solicitação da autoridade pública, um policial que pede, né? Mas, apesar desses entendimentos, pessoal, isso é irrelevante, configura, assim, né, o crime, tá, do 304, beleza? Mesmo que o policial peça para você apresentar, né, o documento, tá bom? E também existe uma questão do cara de autodefesa, né? Aí tem um mandado de prisão, então ele se identifica, ele usa um documento falso para não ser preso. O STF já tem entendimento nesse sentido também, ó, a autodefesa não é ilimitada, pois a ninguém é assegurado o direito de se valer de meios ilícitos para salvaguarda de interesses pessoais, tá? Então, não pode alegar autodefesa e usar um documento falso, tá? Então, isso não tem cabimento, beleza? Outro ponto também, pessoal. Se o usuário do documento falsificado ou alterado, ele é o próprio falsificador, o próprio falsário, deve ser ele imputado somente o quê? O crime de falsificação. Então, digamos, eu falsifico uma CNH e eu uso a CNH falsa, eu vou responder por qual crime, ou quais crimes? Apenas pela falsificação da CNH. O uso dessa CNH que eu falsifiquei é chamado post-facto impunível, tá? Então, entra em cena o princípio da consunção, beleza? Então, eu vou responder apenas pelo crime mais grave, que é a falsificação, digamos. O uso não responde, tá? Beleza? Então, isso aí é importante. Falsário, ele não vai responder pelo uso, desde que em relação ao documento que for objeto, né, da falsificação, tá certo? Isso é importante também. Então, creio que seja consumação, já falei, né, tentativa também, ação penal, competência, né, também já falei aqui. Tem até a súmula importante, anotem aí, súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Súmula 546 do STJ. Ela fala assim, ó, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso ela é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor, tá, pessoal? Então, se eu tenho um documento que ele é expedido pela União, um documento público, né, pela União, certo? No âmbito federal, e se eu uso esse documento perante uma instituição estadual, qual a competência para processo de julgamento desse uso do documento falso? Da Justiça Estadual. Por quê? Eu vou levar em consideração o órgão ou instituição perante o qual eu utilizei esse documento para fins de definição da competência jurisdicional, tá certo? Então, a competência caberá, nesse caso, à Justiça Estadual. Por isso que, por exemplo, se eu tenho o uso de um documento, né, e apresento esse documento para um PRF, Polícia Rodoviária Federal, mesmo sendo um documento, uma CNH, que é emitida pelo DETRAN, né, estadual,
O uso do documento falso será objeto de análise de processo de julgamento por quem? Pela Justiça Federal. Porque eu apresentei perante um órgão federal, tá certo? Beleza? Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Bom dia. Tá. Beleza, pessoal? Então, em relação à competência, é isso. Então, o uso já falei, né? Aí tem também a súmula, anotem aí, 200, tá? Do STJ, súmula 200 do STJ. Fala assim, o juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou, tá? Então, usou um passaporte falso no aeroporto de Congonhas, então, o juiz federal lá de São Paulo, né, vai ser o responsável, né, que vai ter a competência para o processo de julgamento. Da mesma forma, se o uso for no aeroporto de Recife, de Palmas, enfim, né, súmula 104, anotem também a súmula 104, também do STJ. Compete à Justiça Estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino, tá? Então, só para dizer documento falso perante uma escola particular ou uma faculdade particular, compete à Justiça Estadual, súmula 104 do STJ, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, já falei tudo aqui, tem alguns pontos aqui, se você olhar na doutrina, você vai ver que eu acho que não é o caso, tá? Então vamos, né, avançando. Então vamos sair do artigo 305, tá, pessoal? Vamos agora para o artigo 311, que é a adulteração de sinal identificador de veículo, que é um crime, né, muito comum de acontecer, infelizmente, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, artigo 311. Vamos lá. Fala assim, inclusive foi alterado há pouco tempo, né, pela lei 14.562 de 2023, né? Então, fala assim, adulterar, olha os verbos, remarcar ou suprimir, então, esses três verbos aqui, adulterar, remarcar, suprimir, aí vem objeto material, número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, veículo elétrico, veículo híbrido, reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes, né, ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Reclusão de 3 a 6 anos, né, e multa, tá? Aqui tem a conduta majorada, no parágrafo 1º, né? Se o agente comete um crime no exercício da função pública, ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3, tá? Conduta majorada. Então, vamos, pessoal, analisar a classificação desse crime. Então, é um crime simples também, né? Tutela o único bem jurídico, no caso, a fé pública, também é um crime comum, pode ser praticada por qualquer pessoa, não exigindo, né, nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. É um crime também que é formal, ou de consumação antecipada, ou de resultado cortado. Então, para sua consumação, não exige nenhum resultado naturalístico, tá? Crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira, é um crime comissível, exige uma ação por parte do agente, né? E aí vem uma característica importantíssima, é um crime não transeunte, pois o quê? Ele deixa vestígios. Dessa forma, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, tá? Tem que ter a perícia para constatar ali, né, a falsificação, né, no caso, a adulteração de sinal identificador do veículo, tá bom? É um crime não transeunte, então ele deixa vestígios. É um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado no tempo, tá? É um crime unissubjetivo de concurso eventual, pode ser praticado por uma pessoa, mas admite o concurso de pessoas. E é um crime que é subsistente, então é possível fracionar a conduta, logo admite a tentativa, tá? Então, pessoal, como vocês podem observar aí no 311, o objeto material envolve número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação do veículo, ou qualquer outro sinal identificador dele, né? Tá?
envolve justamente isso aqui, veículo automotor elétrico, híbrido, reboque, semi-reboque. O reboque, semi-reboque não estava aqui, né? Antes, né? Estava um problema muito grande, beleza? Então, elemento subjetivo é o dolo, não admite conduta culposa, tá, pessoal? É um crime de ação penal pública, claro, incondicionada, tá? Então, o objeto material já falei, né, para vocês, tá? E é interessante a doutrina, explica lá o que é o motor, o que é o chassi, tudo certinho, né, tá? E aí, aqui na conduta, deixa eu só colocar para vocês aqui. Aí depois eu vou fazer alguns comentários no tipo penal. Pronto, aqui como eu falei, a majorante do parágrafo primeiro, né? Aqui no parágrafo segundo, pessoal, trata das condutas equiparadas, ou incorre nas mesmas penas no caput deste artigo, né? O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial, né? Então, isso aí acontece, infelizmente. O cara tá com o veículo, já peguei em casa assim, viu? O veículo adulterado, ele conseguiu fazer a transferência no Detran. Então, configura esse crime do inciso 1, a conduta equiparada, né? Aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e ou adulteração de que trata, né? Então, o cara tem lá uma máquina que serve para fazer placas, placa de moto. Configura a conduta equiparada no inciso 2, né? Então, daquele que transporta esse equipamento, que é destinado a isso, que oculta, que adquire, que recebe, que fabrica, que fornece, que vende, enfim, né? Então, pessoal, configura a conduta equiparada. Só por ter envolve o quê? Esse maquinário que é destinado, né, à adulteração de sinal identificador de veículo, tá? Inciso 3. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido de reboque, semi-reboque e suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação, qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Isso aqui, infelizmente, esse inciso 3 é o que mais acontece. As pessoas compram moto, principalmente, né, com placa adulterada, e aí alega ter um recibo, mas não tem documento nenhum. Aí depois fala, mas eu não sabia que era objeto de crime, não sabia que era placa adulterada. Sim, mas a questão é que você deveria saber, porque todo veículo tem que ter um documento. Como é que você compra um veículo e não exige o documento dele, né? Não tem lógica nisso, tá? A pessoa assumiu o risco, no mínimo, né? Então, nesse caso aí, configura o inciso 3. Então, só o fato de você estar com a moto, o veículo, o reboque, o semi-reboque, nessas condições aí, já configura o crime, tá? Essa é uma novidade da Lei 14.562, né? De 2023, assim como também todo esse parágrafo segundo aqui, né? Como vocês podem observar aqui, ó, incluído, né? Pela Lei 14.562 de 2023, tá? E aqui, pessoal, nós temos uma conduta equiparada, qualificada. Praticar as condutas de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, que são essas duas aqui, né? Ó, no exercício de atividade comercial ou industrial, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa, conduta qualificada, tá? Então, se você pratica isso numa atividade comercial, você tem um veículo comercial que está adulterado e você fica rodando com ele, conduta aí qualificada, pena de 4 a 8 anos, tá? Parágrafo 4º, equipara-se a atividade comercial para o efeito do disposto parágrafo 3º, né, deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência, né? Então, bem amplo, né? Essa norma do parágrafo 4º aí, explicando, né, o que se equipara à atividade comercial. Então, mesmo que de forma, né, informal aí, pode configurar a conduta qualificada, tá certo? E aí, pessoal, da mesma forma, né, se eu coloco uma fita adesiva na placa, configura crime? Sim, tá? A jurisprudência entende dessa forma, tá? Configura crime, sim. Beleza? Há divergências doutrinárias e tal, mas prevalece que sim, tá? Que pode configurar o crime também. O número é um 13, o cara coloca uma fita ali para fazer um 8, né?
Então, isso aí ele evita multa, ele evita ser identificado, então configura o crime, tá? Isso é importante. Beleza? Tá? Aí tantas questões também, né, pessoal? A questão da receptação. Antes, a gente autuava o cara com o veículo nessas circunstâncias aí como receptador, pela origem ilícita do bem, né? Aquela coisa, né? Aí tem aquela questão, que a doutrina ela debate aqui, ó, o agente é surpreendido na direção do veículo apresentando o número de chassi ou sinal identificador adulterado, remarcado ou suprimido. Então, tem que analisar, se houver prova do envolvimento dele na adulteração, se não tem essa prova, quer dizer, né, ou remarcação, entende-se que ele seria um receptador, né, doloso ou culposamente, né. Ainda que ele conheça a prática do delito anterior, não há, né, no concurso de pessoas, pois não se admite coautoria e participação depois da consumação, é óbvio, né, claro. Então, ele seria um receptador. No entanto, né, o problema é que hoje nós temos a conduta equiparada do inciso terceiro, né? Então, por exemplo, se o agente ele recebe o veículo ciente da origem criminosa, né, do bem, e posteriormente ele efetua adulteração, remarcação ou supressão do veículo de chassi, enfim, né? Então, nesse caso, lógico, né, ele vai depois de dois crimes, receptação e adulteração, óbvio. Digamos que o veículo ele tem origem de um furto. Então, ele é receptador desse furto. Aí ele vai adulterar a placa do veículo. Então, além da receptação, ele responde pela adulteração. Eu peguei um caso recente na delegacia, na central de flagrantes, desse jeito, tá? O veículo tinha ocorrência de furto e ainda estava adulterado. Então, autuou ele por receptação e também pela adulteração, por estar na posse do veículo, que é justamente o que fala aqui, ó, o inciso terceiro, tá? Aqui do parágrafo 2º do 311, né? Então é isso, pessoal. Prova da materialidade por perícia, já falamos, figuras equiparadas, já falamos também, tá? As qualificadas também, que é do parágrafo terceiro, tá certo? Vamos lá. Então, vamos agora avançando, né? Vamos para o crime do 311-A, que é a fraudes em certames de interesse público, né? Infelizmente também, né, já aconteceu muito no Brasil isso aí. Então, fala assim o 311. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se outrem ou de comprometer a credibilidade do certame conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, né, pessoal? Então, isso aí é o crime do 311-A do Código Penal, fraudes em certames de interesse público, né? Em relação à classificação do crime, né? É um tipo penal misto, alternativo, de conteúdo variado, né? Então, se ele utiliza, se divulga, né? Então, tem mais, né, de um verbo aí, compromete também a credibilidade do certame. Então, se no mesmo contexto ele pratica duas ou três dessas condutas aí, crime único. Por isso é chamado de tipo misto alternativo ao crime de conduta variada, né? É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira, né? Não é uma maneira específica, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. É um crime formal, então, para sua consumação, ele não exige o resultado naturalístico, ele não precisa adquirir nenhuma vantagem com isso. Só o fato dele cometer a conduta já traz a consumação do delito, tá? Crime simples, né? Exige a tutela único bem jurídico, no caso a fé pública. É um crime que é comissível, exige uma ação por parte do agente, é instantâneo, né? Momento consumativo, um momento determinado. Unissubjetivo, ou de concurso eventual, né? Pode ser praticado por uma pessoa, mas admite concurso de agentes. E é um crime que é plurissubsistente, né, pessoal? Admitindo o fracionamento de crimes, né? Nesse caso, cabe a tentativa, tá? Possível a conduta tentada. Então, pessoal, o objeto material desse crime, né, concurso público, concurso da Polícia Federal, concurso da PM, juiz, promotor, enfim, né, avaliação ou exames públicos, né, aqui entra, por exemplo, o Enem, né, um exemplo,
Processo seletivo para ingresso no ensino superior, vestibular, né? Entra aqui, tá? O Enem também, né? De certa forma, né? Mas mais o vestibular, enfim, né? Avaliação de exames públicos pode ser também, tem alguns exames que são dessas carreiras, né? É, do Cresce, exame, né? Outros exames tem dessas carreiras, né? Desses órgãos de fiscalização também, né? E aí tem o exame, o processo seletivo previsto em lei também, né? De uma forma geral. Aqui entra também o exame da OAB, né, pessoal? O exame de ordem também, tá? Se for fraudado, configura crime, tá? Então, há um elemento normativo do tipo, quando fala aqui, ó, conteúdo sigiloso, né? Então, não pode, se tem que envolver isso aqui, né? O conteúdo, né, sigiloso é como objeto material também, tá? Então, cabe interpretação isso aí. O que seria o conteúdo sigiloso, né? Gabarito, conteúdo da prova mesmo, né? Enfim, né? Critérios de correção e por aí vai. Ah, elemento subjetivo específico, né? Beneficiar-se a outrem, né? Que é isso aqui, justamente, a beneficiar-se a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame, né? Então tem que ter essa finalidade, tá certo? Ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. E aqui, pessoal, no parágrafo primeiro, deixa eu só voltar aqui para rodar. Então, aqui no parágrafo primeiro, fala a conduta equiparada. Nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, né? Então, só o fato de você permitir ou facilitar o acesso também configura o crime. E aqui a conduta é qualificada, né? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, crime qualificado. Conduta majorada, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, a majorante aqui também, né, envolve, né, a prática delitiva cometida por um funcionário público, configura também essa conduta, né, a conduta majorada, tá? Majorada. Pronto. Então, concurso público, já falei, né, avaliação, processo seletivo para ingresso em superior, entra aqui também o Enem, como eu falei para vocês, né, o núcleo do tipo, né, o verbo é utilizar, né, como também o verbo divulgar, certo? Aí quando fala aqui conteúdo sigiloso, né, seria qualquer informação, pessoal, com secreto, né, aí, né, ao público em geral, como por exemplo o gabarito, né? Um exemplo disso aí seria, né, o gabarito, né? As questões da prova, as respostas, né, e por aí vai, né? Pode ser uma prova discursível também, né? Enfim. A questão que envolve, né, pessoal, a cola eletrônica, né, o STF, antes da lei que criou o tipo penal, né, ele entendia que a cola eletrônica era atípica, né, uma conduta atípica, né. E o que é a cola eletrônica? Né? Um procedimento ilícito, né, que o candidato, o que ele faz? Ele burla o processo seletivo, certo? Usando o quê? Uma comunicação por meios tecnológicos, transmissores, receptores, no caso o cara colocou fone de ouvido aqui, né, enfim, com pessoas ali, né, que têm uma certa expertise na matéria. Isso acontece durante ali a realização das provas, a chamada cola eletrônica, né. No entanto, né, pessoal, agora com a entrada em vigor do 311-A, a cola eletrônica, ela é crime, tá? Configura conduta criminosa, tá certo? Então, no caso, separando as condutas, aquele que está passando a informação para o candidato, ele está o quê? Divulgando de maneira indevida um conteúdo sigiloso, que é a resposta da prova, né? E o candidato está fazendo o quê? Ele está utilizando de forma indevida esse conteúdo, né, sigiloso, tá certo? Bem, eu acho que em relação a esse crime era isso. Já falei de forma equiparada, qualificada, né, majorada. A competência, em regra, da Justiça Estadual, né? Mas se houver interesse da União, por exemplo, fraude ou concurso da PF, tá? A competência é da Justiça Federal, tá? Justiça Federal. Beleza? Então, em relação a esse crime, era isso, né? Então, nós vimos aqui. Ah, tá. E tem um crime que faltou estudar, que é importante que eu pulei ele. Então, vimos os documentos falsos, vimos adulteração de sinal identificador de veículo, vimos fraude de certame de interesse público, e, por fim, vamos agora, pessoal, estudar
a falsa identidade, que é o artigo 307 do Código Penal, tá? Falsa, deixa eu só colocar aqui. Falsa identidade, crime do artigo 307 do Código Penal. Aí, ó. Então, pessoal, falsa identidade, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então, temos aí um crime, né, de menor potencial ofensivo, né, a falsa identidade. Então, em relação à classificação, é um crime simples, pois ele exige, né, ele tutela o único bem jurídico, no caso, né, a fé pública, é um crime comum, pois ele não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime formal, para sua consumação não exige nenhum resultado naturalístico, né, é um crime que é de forma livre, então não admite qualquer meio de execução, tá, crime comissível, exige uma ação por parte do agente, é um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado do tempo. É um crime que ele é expressamente subsidiário, né? Ó, quando ele fala aqui, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, então é um crime expressamente subsidiário, tá certo? É um crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas admite o concurso de agentes, e é um crime, né, pessoal, que ele é plurissubsistente, né? Então, ele, em tese, cabe a tentativa, mas a depender da forma da prática, ele pode ser também unissubsistente. Se for unissubsistente, não cabe a tentativa, tá certo? Porque não será possível fracionar a conduta. Então, qual é o objeto material desse crime? É a identidade, né? A identidade, pessoal. A identidade é o objeto material do crime. Quando a gente fala de identidade, o que é que envolve, né, pessoal? Envolve as características da pessoa, nome, filiação, idade, estado civil, o sexo da pessoa, a profissão, tá? Então, é isso. O que é que não entra aí, professor? Endereço, não entra. Telefone, não entra. Conta de e-mail, o cara mentir em relação ao endereço, telefone, conta de e-mail, não configura o crime. Agora, se a mentira em relação à filiação, idade, o nome, né, estado civil, o sexo, a profissão, aí isso entra, assim, no espectro, né, do crime do 307, tá? Beleza? Pronto, no todo tipo, atribuir, né, então a gente vai atribuir a si próprio, a terceira identidade de outra pessoa, né, que efetivamente existe, né, então tem uma substituição de pessoas, ou a gente ele, atribui a si ou a terceiro uma identidade fictícia, ele inventa, né? Também configura o crime, tá? Deixa eu ver se... Ah, tá. Aí tem uma questão que envolve a falsa identidade e o uso do documento falso, tá, pessoal? Então são pontos distintos, né? Então, aquele que... A, a falsa identidade, ela não envolve necessariamente os documentos falsos, tá? Então, é a simples atribuição de falsa identidade. Então, não, na falsa identidade, não há utilização de documento falso, tá? Se houver um emprego de documento falsificado, alterado, eu tenho um crime do artigo 304, o uso do documento falso. Nesse caso, eu vou afastar a falsa identidade, como nós falamos agora. É um crime que ele é expressamente subsidiário, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então, se ele usa uma identidade falsa, ele não comete falsa identidade. Ele comete o crime de uso de documento falso. No caso, aí, um documento público falso. Muita atenção em relação a isso. Tá certo, pessoal? Muita atenção mesmo. Inclusive, o STJ já fala isso, olha o que ele diz. Não se confunde o uso do documento falso com o crime de falsa identidade, posto que no caso da falsa identidade, não há apresentação de qualquer documento, mas tão só alegação falsa quanto à identidade. Só isso. Não há uso do documento falso. Muita atenção, tá, pessoal, em relação a isso aí. Elemento subjetivo é o dolo, né, pessoal? O dolo, né? Crime doloso. E aí, além do dolo, né, tem um dolo específico também, né, que visa o quê? Obter vantagem e aproveito próprio alheio, ou para causar dano a outrem, né? Então,
Tem o dolo específico também, claro, é um crime doloso, crime contra a fé pública, não admite a modalidade, né, culposa. Aquela questão da autodefesa, né, o cara mentir aí da própria identidade para não ser preso, não pode, vai configurar o crime da mesma forma, inclusive, como, né, tem a súmula 522 do STJ, tá, anotem aí, súmula 522 do STJ fala assim: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, tá? Ainda que em situação de alegada autodefesa, não é crime. Súmula 522, né, do STJ, tá, pessoal? Ação penal pública, né, incondicionada, né, já falamos isso. Beleza, já falei alguns pontos aqui, acho que é isso, tá? O 308 não vou falar não, vou deixar um ficar só na falsa identidade mesmo, até por questão de tempo, né, e assuntos, tá? Tá, pessoal, então, só encerrar aqui a apresentação. Então era isso, né? Na aula de hoje trabalhamos 4 importantes crimes, estudem eles, leiam as súmulas que eu passei para vocês, que elas podem, né, ser objeto de cobrança na prova, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.